Pronto, gente, é de vocês já tudo. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Vocês lembram da gente da semana passada? Nós dois somos estudantes de tradução aqui na UFPB e nós dois trabalhamos com legendagem, fizemos projetos. Hoje, a gente tem um material para mostrar para vocês que tem o básico de legendagem, do zero até o muito aprofundado, mas claro que hoje vai ficar só no básico. Eu sou Vitória, tem Felipe aí, dá um tchauzinho, levanta a mão. E antes de começar, a gente queria saber quais são as dúvidas de vocês. Se ficou dúvida da semana passada, ou se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber, porque aí a gente pode falar disso, em vez de falar sobre um monte de coisas e sobrecarregar vocês com informações. Certo. A gente aconselha que vocês deem uma lida no material. O professor tem esses slides aqui que a gente vai passar. A gente vai passar só alguns, porque é bem grande, né? Foi um curso muito, foi um curso extenso. E tem gravações das aulas desse curso específico também para vocês. Algumas têm umas partes que estão cortadas, mas dá para entender. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está por aqui para tirar elas. Vamos começar pelo começo, então. Deixa eu ir passando. Felipe, se você quiser falar alguma coisa, por gentileza, tá? Meu mouse aparece ou não? Não, né? Vocês conseguem ver que eu tô. Não, aparece não. Poxa. Mas esse aqui é o conteúdo básico que é coberto no material. Então, assim, do zero, o que é legenda, depois quais são os padrões de legenda, como trabalhar as legendas, o programa, tem tudo isso bonitinho e tal. E para a gente começar... sim, essa pasta aqui vocês podem acessar em casa ou acessar aí na escola, porque tem exercícios, tem material de leitura. Se vocês quiserem, assim, se aprofundar ou ver alguma coisa, essa pasta é referenciada no material. Quando a gente fala de exercícios, leitura, guia da Netflix, está tudo lá bonitinho. O que mais? A primeira parte é teórica, depois vem prática e programa. Mas não, a gente vai tentar não sobrecarregar vocês. Principalmente porque na semana passada a gente já falou o que é legenda e sobre LSE, legendas para surdos e ensurdecidos, e closed captions. Não foi semana passada, já faz mais. Mas assim. Tu quer comentar alguma coisa, Felipe? Estou mostrando uma legenda aqui, só enquanto a gente começa a falar sobre os assuntos. Já passamos closed caption, tem um exemplo de closed caption na tela. E agora sim. Começando pelo começo. Um caractere é qualquer coisa na legenda. Esse é o conceito mais importante de legenda porque depende disso, né? A gente precisa escrever de acordo com os limites que a gente tem. Limite de tempo, limite de espaço. Por isso que é importante. O programa mostra para você quantos caracteres você está escrevendo, se passa do limite e tudo mais. Mas só coloquem na cabeça de vocês que qualquer coisa é um caractere, né? Seja um espaço, uma letra, um número, um ponto, qualquer coisa. E a partir da noção de caractere, a gente tem as regras de legendagem, que correspondem às regras de caracteres por segundo e caracteres por linha. Vocês estão vendo aqui as siglas, porque a gente se refere muito a elas. CPS e CPL. Cada cliente ou cada trabalho que vocês vão fazer tem suas próprias regras de quantos caracteres pode ter de acordo com o espaço que tem para exibir. E falando em espaço, eu vou pular um pouquinho só para mostrar uma coisa para vocês. Calma. Aqui, tá. Olha a diferença que existe entre uma tela que é de cinema e uma tela que a gente tem em casa, tipo assim, a tela do nosso celular, a tela do computador.
isso determina muito quantas palavras, letras a gente pode escrever na legenda. Se você tem uma tela de cinema, você só pode ter, tipo assim, 30 caracteres por linha, porque senão fica gigante e não dá para acompanhar. Mas, quando a gente está assistindo um filme na Netflix ou alguma coisa no celular da gente, que tem uma tela maior, dá para ter 42 caracteres por linha. Dá para ter muito mais coisa. E na Netflix especificamente, dá para ter porque você consegue pausar. No cinema você não pausa. Essas são as primeiras coisas. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa, é meio que um complemento. Primeiro, a ideia do CPS, do CPL, quando vocês estiverem trabalhando na prática, vocês vão ver que muitas vezes é algo bem chatinho, mas é algo constante, porque, assim, existem algumas técnicas que a gente tem que fazer para tentar passar o que está sendo dito. Algumas vezes, a gente vai até mostrar depois, por exemplo, tem questão de alongamento, né? Você não vai escrever não, mas algumas vezes tem alguma pausa, alguma situação assim, e aí você vai e coloca as reticências, né? Então vai ser 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos vão constar como sendo 3 caracteres. Então, vai 3 caracteres dos pontinhos. Se tiver cada palavra que vai ter um espaço, vai contar um caractere também. Então, no final das contas, é muito normal acontecer de quando vocês estiverem legendando, acusar que passou do CPS ou passou do CPL porque você tinha que dar um espaço ou porque você tinha que colocar um hífen, enfim, né, alguma situação assim, uma interrogação. Então, muitas vezes a gente tem que mudar uma frase inteira por causa de um caractere só. Que às vezes a gente não tem como tirar uma pontuação. A pontuação é extremamente importante para a gente passar o sentido daquela legenda. Então, também vai ser extremamente importante a gente conseguir saber trabalhar com mesmo que seja só um caractere. E sobre as questões da tela, deixa eu ver se eu lembro o que eu ia falar, mas era basicamente a variação dessas distribuições, porque, como a Vitória disse, a gente consegue pausar algumas vezes, né, dependendo de onde a gente está assistindo, mas a ideia vai ser sempre não só a possibilidade de conseguir pausar, voltar, tentar reconsultar, mas vai ser sempre a ideia de tornar confortável de que é possível você conseguir ler. Porque se você está jogando muita legenda, muita informação, a pessoa não consegue ler, ela não vai entender nada da história. Então a ideia vai ser sempre essa, fazer com que o espectador consiga entender o que está sendo dito. Porque a ideia principal da legenda é que, tecnicamente, a legenda não é feita para quem entende aquela outra língua. É tanto que muita gente reclama, fui assistir tal filme, a legenda era horrível, porque eles cortaram tudo o que foi dito. O personagem falou várias coisas e eles colocaram 2 palavras. Mas a ideia é que aquela legenda foi feita para uma pessoa que ela não entende nada Por exemplo, estou assistindo um filme em inglês. Eu não sei falar inglês, então aquela legenda foi feita para mim. Mas por causa dessas regrinhas, preciso fazer algumas reduções e tudo mais. Então, a ideia é sempre essa. Existe um público-alvo e esse público-alvo precisa entender o que está sendo dito ali sem que ele precise ler loucamente, porque a ideia vai ser sempre eu conseguir ler confortavelmente o que está na minha legenda e visualizar o que está acontecendo na cena. Isso talvez seja a questão mais importante. Eu preciso ter essas 2 noções do que é que está acontecendo. Porque se eu só estou lendo a legenda, eu perco o que está acontecendo em cena, e aí vai ter algum momento que as coisas vão parar de fazer sentido na história. Pode continuar, Vitória. E assim, é um exercício. Talvez o que a gente esteja falando agora pareça muito complicado. Tipo, como é que eu vou conseguir reduzir o que as pessoas falam? Mas quanto mais a gente treina e quanto mais a gente vê as recomendações, né? Porque tem muitas recomendações que a gente vai passar para vocês,
vai ficando mais fácil, se torna mais automático, assim. Vocês vão ver que vão estar querendo resumir tudo, assim, escrever menos. Nos vídeos fica muito mais fácil. Deixa eu mostrar, então, outra parte importante, que são os... Cadê? Isso aqui. Pode? O professor Van Dixon passou para a gente uma atividade para a gente legendar um vídeo, que é tipo naquele do TikTok, sabe, do celular, onde é bem menor a tela e o espaço. Aí como ficaria nesse caso? Nesse caso, vocês têm que usar bem menos caracteres por linha. Se for possível que o vídeo seja assim, a pessoa falando seja resumido, tenha poucas coisas, é bom. Mas se não der, vocês vão ter que trabalhar com poucos caracteres para o que está acontecendo ali. Eu recomendo 32 caracteres por linha. Pela minha memória, eu usei isso no vídeo vertical e deu certo. Mas é preciso ver assim, como é que vai ficar lá no vídeo. E como vocês vão colocar as legendas no vídeo, né? Quando eu fiz, eu precisei usar um programa profissional para colocar as legendas, porque quando eu tentei com o normalzinho, elas ficaram passando no vídeo. Vamos tentar ajudar vocês com isso. E tem coisas básicas que fazem diferença. A, Diga. a ideia pronto, Vitória já comentou que primeiro a ideia inicial é não deixar a legenda passar do vídeo. Esse é o primeiro ponto. Uma outra questão que é importante é ter uma noção a partir do limite da tela, a gente também não pode deixar a legenda tocar nas laterais da tela. Não pode, preencher a tela inteira, porque também prejudica a visualização. Então, ela tem que ser um pouco mais reduzida do que a tela que eu vou estar enxergando. E um terceiro ponto seria o tamanho, né? Porque não adianta eu colocar tudo que está sendo dito e falar, vou reduzir o tamanho da fonte, deixar, sei lá, uma fonte 7, porque aí vai caber a fonte toda, mas vai estar tão miudinha que eu não vou conseguir enxergar. Então, a ideia é sempre estar trabalhando nisso. Por exemplo, a história das telas de cinema, né? Pensando no formato widescreen, alguns filmes, quando vão para o cinema, que tem uma tela mais larga, quando vão para streaming, alguma coisa desse tipo, fica a tela um pouco mais achatadinha, né? E tem aquelas barras pretas nas partes de cima e de baixo. Fica desse jeito. A legenda ali funciona normal porque a tela ela é estendida, né, pela lateral. Então não tem um problema de cortar a legenda ou ficar a legenda passando do vídeo que vai atrapalhar a minha visualização. Mas pensando nessa ideia do vertical, a ideia é exatamente deixar ela dentro do vídeo sempre e tomar esses cuidados de não tocar, pelo menos não tocar nas laterais. E aí, como Vitória falou, 32 caracteres, não é isso, Vitória? Pelo menos uma noção, mais ou menos. Vocês podem testar os 32 e, assim, se der certo, excelente. Se não der, tenta reduzir também. Algumas vezes vai mais do feeling da gente do que tentar seguir norma mesmo, porque pode ser que 32 realmente ainda fique muito. Por exemplo, eu estava até contando a Vitória, LSE, que é para surdo, já tem um número bem mais reduzido de caracteres, a gente trabalha com 37. Então, já é bem difícil a gente conseguir trabalhar com um número tão curto de caracteres. Então, pensar que em 32 já é bem complicado. Mas, dependendo da situação, pode ser que ainda 32 ainda seja muito. Mas vai dar tudo certo. Não se preocupe. Isso. Tem alguns conceitos
que tem no material, e eu não sei se fugiria muito. Vou tentar falar rapidinho, e aí se... Mas saibam que vocês sempre podem ler o material, de volta esses slides, tá tudo detalhado lá, e vocês podem perguntar a gente também depois. Tá? O conceito que eu estou falando é o conceito de quadro de vídeo. Não sei se vocês já falaram sobre isso em algum momento, mas basicamente o vídeo é várias fotos que se mexem e isso forma um vídeo, né? Então tem o exemplo aqui, ó, tá. Um GIF, virou um GIF aqui. Isso é importante na legendagem porque dependendo de como o vídeo foi gravado, ele tem uma taxa de quadros diferentes. Tipo assim, o número de fotos por segundo, fotogramas, que é usado para poder ele virar um vídeo. Então, algumas câmeras profissionais são muito mais detalhadas e câmeras dos nossos celulares, por exemplo, são menos. Isso interfere porque quando a gente está falando de legendagem, muitas vezes a gente usa esse conceito para dar uma pausa nas legendas. Porque quando a gente vai ler uma legenda, elas não podem ficar grudadas uma na outra. Você lê uma legenda agora e depois vem outra imediatamente. Seu olho não consegue acompanhar isso, né? Nem seu cérebro. Então, geralmente, a gente deixa um quadro de diferença, 2 quadros de diferença. Isso também é chamado de frame, tá? Se vocês virem, é a mesma coisa. E aí você precisa saber qual é a taxa de quadros do vídeo para você saber quantos frames vai virar isso. Parece um pouco complicado, mas eu só queria falar por cima para que, se isso acontecer com vocês tenham alguma base. Mas leiam o material que tá mais detalhado lá. Vamos tentar passar logo para as recomendações, porque é a parte mais prática para vocês, né? E, assim, para as legendas, o que fica mais simples de a gente compreender é se a gramática for seguida. Então, assim, evitar reduções tipo pra, né? PRA e não para. Alguns vícios de linguagem também, porque eles acabam tomando um espaço que poderia ser usado para outras coisas. Então, a pessoa que está falando lá no vídeo de vocês, provavelmente quando estiver falando, porque é comum, vai falar então, tipo... Enfim, essas coisas que a gente usa enquanto está pensando, e é normal. Mas a gente não precisa incluir isso na legenda, porque não acrescenta em nada e você consegue ver, né, que a pessoa tá ali pensando, fica subentendido para você. Outra coisa, gírias, memes, etc. Pode ser bacana, mas dependendo de onde vai ser veiculado, fica datado. Tipo, assistir um filme que foi dublado há 10 anos, 20 anos, vai ter coisas que as pessoas falavam naquela época e que a gente não fala mais hoje. Legenda é igual, por isso muitas vezes os canais, quando compram uma série ou os streamings agora, mandam legendar novamente, porque vai ficando datado. Mas assim, é só uma recomendação de não inserir. Se vocês acham que é necessário, que vai ficar natural, vocês podem avaliar isso aí caso a caso. Tem a parte das interjeições também. Essas aí que estão no slide como exemplo, novamente, você vai estar vendo que a pessoa está falando isso, você vai estar vendo que a pessoa sentiu dor ou qualquer coisa. Não vai mudar o sentido do que está acontecendo e ainda vai fazer com que sobre espaço para você colocar as coisas mais importantes. Tu quer comentar alguma coisa? Eu pensei em dar um exemplo, mas tu pode ir falando, que qualquer coisa que tu for falar, eu explico depois. Mas pode ir falando. Tem o que Felipe falou, de não alongar as palavras. Se for numa situação dessa, é muito comum, né? Ter numa série, alguma coisa ruim acontece e a pessoa, não... Você também tá vendo que a pessoa tá desesperada
E se você escrever só não na legenda, dá para entender tranquilamente. E não precisa gastar todos esses caracteres. Da mesma forma, quando alguém fala a mesma palavra várias e várias vezes, se você repetir 2 ou 3 vezes, também dá para entender e dá para acompanhar. Vários personagens têm bordões que repetem palavras, tipo Brooklyn Nine-Nine, ele fala cu, 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 cu. Em Community é a mesma coisa. E eu vejo nas legendas em português 3 ou 4 vezes no máximo. Não altera. Eu já falei teu exemplo? Não? Então fala ele. É só mais ou menos uma ideia para dar uma noção. Vou digitar aqui. Bom, é normal a gente pegar muitas situações do cotidiano nas séries. Então, sei lá, a gente fala que vai comprar pão. Um exemplo bem básico. Normalmente a gente fala, tô indo comprar pão. E aí, se a pessoa fala, eu tô indo, literalmente indo, do jeito que a gente fala, tô indo comprar pão, tá? Tipo, deixa eu ver se... Eu vou colocar 2 pontos aqui, porque meu teclado não tá com interrogação. Finjam que esses 2 pontos é uma interrogação. Eu vou copiar e botar. Pensando na forma, né, na forma padrão, que a gente fosse escrever seria eu estou indo comprar pão. Só que vem mais uma história do precisar cortar, né, tipo, algumas situações que não são, no final das contas, elas não são necessárias. Então, eu estou indo comprar pão, está bem, pode simplesmente ser trocado para vou comprar pão. Se eu falo vou comprar pão na legenda, quem está assistindo, quem está lendo, ela consegue entender da mesma forma. Vitória colocou outra situação, já volto, ok? Então, assim, são situações que a gente trabalha que muda algumas vezes um pouquinho do que está sendo dito, mas que a intenção é manter a essência do que é falado. Então, eu consigo entender, apesar de ser pouco, eu consigo entender o que está sendo dito. Então, pode parecer no começo difícil como vai ser feito esses cortes, né, como vai ser diminuída essas legendas, mas no final a gente começa a desenvolver bem, vai encaminhando e depois de um tempo vai ficando mais fácil. Vitória, tu tá aqui? Tu tá sem vídeo. Vitória tá sem vídeo. Desculpa, eu preciso só resolver uma coisa. Tu pode continuar. Pô, pior que tu nem tem acesso ao slide, né? Tem alguma coisa que tu querer ir falando enquanto... Tá, eu posso ir falando sobre isso aqui, tu sai que eu vou desenrolando aqui. Certo. Deixa eu só ler o que é que tem aqui. Tá. A ideia aqui está dizendo sobre o limite de caracteres numa linha. Nesse caso está 27, né, um valor bem específico. Mas, assim, novamente, vai sempre dar visualização de como a gente vai conseguir passar isso. Porque algumas vezes uma legenda grande demais pode ficar um pouco difícil de ler. Então, mesmo que as legendas estejam dentro do padrão, né, dentro da norminha de caracteres, às vezes é mais fácil diminuir, quebrar em 2 linhas. Literalmente, tem uma função no programa que chama quebra da legenda. Ela literalmente pega a legenda e coloca aqui. Normalmente a gente vai usar ela quando os caracteres por linha passam. Por exemplo, eu estou trabalhando com 42 caracteres e deu 47. Então eu coloco lá quebra e ele faz automaticamente. Tem algumas palavrinhas, algumas letras que você já consegue deixar
pré-programado para ele quebrar, sem a gente precisar ficar quebrando a cabeça e tentar dizer qual é a melhor forma de quebrar. Porque essa ideia da quebra de linha é que existe uma estrutura para a gente manter, e, por exemplo, eu tenho palavras compostas. Eu não posso quebrar linha em palavras compostas, nomes compostos. Por exemplo, meu nome, Felipe Petrônio. Eu não posso começar uma legenda escrevendo Felipe em cima e colocar Petrônio embaixo, porque dificulta a compreensão de quem está lendo. Seria a mesma coisa de que eu tivesse Felipe fosse uma pessoa e Petrônio fosse outra. É basicamente isso. Não sei se ficou confuso dizer dessa forma meio abstrato, porque é algo mais visual do que na ideia, mas e também do que eu já venho falando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser perguntar logo, aproveitar que Vitória ele tem um botão automático que tem auto-quebra, auto-texto, alguma coisa assim. Quando a gente clica, ele já faz essa quebra. A gente só precisa consultar mesmo para ter uma noção se ele está fazendo a quebra correta. Porque, por exemplo, a gente consegue meio que deixar algumas configurações prontas no programa, mas é uma máquina, então é fácil ela cometer algum erro. Porque sei lá, vamos supor que tenha algum texto que tenha, sei lá, por exemplo, você coloca para a quebra acontecer em uma determinada situação, mas é uma palavra, um trecho bem composto, tem vários segmentos, e ela acaba, de toda forma, mesmo você selecionando, sei lá, vou tentar falar um exemplo bem aleatório, mas, por exemplo, João de Maria de João Pessoa, sei lá. Eu tenho vários segmentos diferentes, mas que estão falando de uma coisa só. É basicamente isso. Vamos supor que eu peça... Deixa eu tentar dar um exemplo mais fácil de entender, porque esse não facilitou muito, não. Mas existem alguns pontos que eu consigo mandar o sistema quebrar a linha antes ou depois. Vamos supor que eu fale, antes da preposição de, você não corta, você quebra depois do de. Mas pode ser que ele acabe quebrando de uma forma que ainda não seja correta. Só que aí isso vai muito de questões pontuais, sabe? A gente meio que vai analisar o que vai acontecer, às vezes fica uma palavra, por exemplo, imagina só, eu acho que assim é mais fácil de passar para vocês falando, sem mostrar exemplos. Imagina que tem um texto e tem uma linha enorme. Tem uma linha enorme e está pegando a minha tela inteira. E aí passou do CPL, né, os caracteres por linha. Eu vou e coloco no sistema para ele fazer a quebra. E, por alguma razão, ele pegou só a última palavra daquele trecho inteiro. Então, continua um trecho enorme e uma palavrinha só. Então, você tem mais dificuldade em ler um texto bem grandão e depois ler um curtinho do que se você tivesse 2 trechos curtinhos. Fica visualmente mais fácil de enxergar. Então, algumas vezes... Novamente, tem um pouco de feeling, mas algumas vezes a gente vai por essa ideia de seguir as regrinhas de quebra, e algumas vezes a gente vai mais por estética mesmo.
dependendo da forma como fica a visualização. Eu não sei se até que ponto Vitória escutou e do que ela concorda com o que eu falei. Sim, é exatamente isso. Então, eu não ouvi tudo, mas eu concordo com o que você falou. E assim, tu falou sobre quebra de linha, foi isso? Foi. Então, tem as recomendaçõezinhas de quebra de linha. Deixa eu achar aqui. Vamos ver, vamos ver. Tem algumas coisas aqui, vamos ver. Chegou a falar de pronomes e tudo mais? Só no exemplo que eu dei, né, tipo, eu vou para a padaria, aí eu, né, tipo, falei que podia ficar só vou na padaria. A ideia é essa. A gente pode suprimir algumas coisas se não for atrapalhar a compreensão da frase. Então, geralmente, o pronome eu, como o gosto é uma conjugação que só tem com eu, então você pode excluir ele. E aí tem ela, ele, é mais complicado e a gente precisa avaliar caso a caso. Dá para substituir um nome próprio por um pronome. Tipo assim, Ana foi lá, ela foi lá. Claro que Ana tem 3 letras e ela tem 3 letras também, então não mudaria nada. Mas se for um nome, tipo assim, gigante, ajuda. Vamos ver o que mais a gente pode falar sobre isso. Seguindo, aqui são os exemplos seguindo as mesmas coisas, tá? Eu acho que tem exemplo de quebra de linha aí, né? Tem. Porque fica mais fácil. Da forma como eu estava explicando, não era visualmente entendível. Tô procurando aqui. Gente, muitos slides. Vou assustar vocês. Aqui. Então, tem as coisas que o Felipe falou sobre o que é uma quebra de linha, que é quando a gente divide uma linha, uma frase. E aí, as formas de quebrar. Primeira, usando pontuação, é o mais simples. Você quebra numa vírgula, num ponto, numa exclamação, se tiver, porque é bem raro ter. É o mais simples. Pode ser nas conjunções, e a conjunção vai para baixo, né? Porque ela já faz parte da segunda parte da frase. Espero que vocês estejam conseguindo entender aí essa ideia. E acho que o Felipe tinha falado que a gente não pode quebrar em nomes próprios, verbos, artigos. Quebrar é finalizar. Então, tipo assim, eu não posso deixar... Tem exemplo aqui? Tem. Pronto. Eu não posso deixar esse pronome aqui em cima, sozinho. Esse artigo. Não. Esse artigo aqui em cima, sozinho. Porque você precisa fazer um super esforço para conseguir entender o que é que estão tentando dizer. E fica muito melhor se for assim. Não sei o que há de errado com você. Termina tranquilamente, né? O D vai lá para baixo, você consegue entender melhor. Tem mais exemplos aqui. Normalmente acontece de ficar ambíguo quando a gente acaba cortando. Então, às vezes, fica mais fácil de entender quando não cortar, porque quando a gente corta a legenda que você vai ler, você fica, peraí, tem uma coisa errada aqui, pode ficar ambíguo e tá aparecendo duas coisas. Então, às vezes, fica mais fácil de entender as situações sem precisar saber exatamente a regra. É assim que a gente avalia.
Aqui também é a mesma coisa. Tem o porquê em cima fica tipo, a comida estragou o porquê, aí tem outra ideia lá embaixo. Então, é muito melhor que seja a comida estragou, acabou a frase, porque ficou fora da geladeira. São duas ideias distintas, né? Aqui o que tu estava falando sobre os verbos, os nomes completos, o negócio do adjetivo que descreve, tipo, menina bonita. Fica estranho se você for colocar Paula é uma menina embaixo bonita. Tipo, aqui não tem como mostrar a quebra de linha no chat. Vou tentar mostrar. Erro de digitação, acontece. Você precisa fazer um esforço, fica estranho para você ler. Então, ou você deixa Paula é uma menina bonita. Eu consigo ver essa solução. Tem outra? Ou, se for possível, deixa tudo numa linha. E, assim, pode parecer complicado agora, como eu já falei, talvez a gente esteja inundando vocês com informações, mas essas coisas vão muito de... A gente fala português e a gente consegue perceber o que é natural, o que a gente consegue compreender sem fazer muito esforço. E com a língua estrangeira também acontece da mesma forma, principalmente em inglês, que é uma língua que tem uma gramática mais simples que a nossa, menos categorias aí. Vamos seguir. Essa ideia, essa história que Vitória falou de Paula é uma menina bonita, nesse primeiro exemplo que ela coloca, Paula é uma menina, e na legenda de baixo viria bonita, quando a gente olha, parece que bonita seria o nome da pessoa que ela está conversando. Por exemplo, estou conversando com Vitória, e aí o nome de Vitória é bonita. Então eu chego para ela e falo, Paula é uma menina bonita. Então, né, tipo, como se, tipo, a gente vem nessa ideia da ambiguidade, porque, por exemplo, a primeira ideia seria os períodos, terminou um período para começar outro. Então, se eu tenho uma vírgula ali no final, né, depois de menina, é como se bonita fosse o sujeito. Então, eu acabaria ficando com essa ambiguidade. Será que bonita é o nome da pessoa? Será que é objetivo para a menina? O que é que... Porque, assim, isso é um exemplo meio simples, mas dependendo da legenda que venha, vocês podem acabar gerando uma confusão. Então, por isso que é a ideia de tomar alguns cuidados. A questão que provavelmente é o que é mais fácil da gente conseguir identificar e trabalhar, são exatamente essas questões de nomes compostos, adjetivos, enfim, nomes completos, para poder sempre deixar juntinho. Talvez seja a parte mais fácil, mais tranquila de conseguir entender num primeiro momento. Porque você, como falante da língua, já consegue perceber que tem alguma coisa errada. Tipo aqui, amanhã terei estudado todo o capítulo. Deveria ser terei estudado. É uma coisa só. O verbo está composto aí. E quando você separa, embola. Vocês conseguem perceber isso. Mais exemplos, com o nome completo, ó, Vincent Van Gogh, ficou cortado, ruim. De novo, adjetivo e o que ele está descrevendo. Vocês podem olhar com calma depois, mas a ideia é essa. O verbo também é complicado, tem o artigo uma aqui. E se ele fica em cima, Luísa é uma. Ok, ele poderia ser qualquer coisa. Embaixo tem outra ideia. A gente fica repetindo exemplos que são parecidos, mas são diferentes, porque vocês vão encontrar isso na fala dos vídeos que vocês vão precisar transcrever e vão ser exemplos parecidos com esse, né? Vão ser situações parecidas com essa. Então, talvez vocês consigam solucionar algum problema
consultando esse material aqui e lembrando do que a gente está falando. De novo, falar nada, né? Seria uma coisa só. Não falou nada para a Carol. A gente vai treinando nossos olhos para reconhecer essas coisas. São muitos exemplos aqui. E para finalizar, a gente sempre mostra a diferença entre uma legenda que está bem segmentada e de uma legenda que não está tão bem segmentada assim. Na primeira coluna tem a legenda que está difícil de ler e na segunda coluna tem a que está com a quebra de linha adequada. Então, essa primeira difícil de ler, ela tem até mais linhas do que a segunda. É uma pena que vocês não consigam ver meu mouse. Agora vocês conseguem? Sim. Ah, legal, ótimo. Tem até mais linhas aqui. E meio que você precisa ficar lendo pedacinhos, em vez de aqui, ó, ela estava esperando desde a hora do almoço. Conseguem perceber a diferença que tem de você ficar lendo a prestação e ler de uma vez só? Esse é o nosso objetivo quando a gente vai legendar e dividir as linhas, as legendas, tanto de uma linha de legenda para outra, quanto de uma linha... Aliás, tanto de uma legenda para outra legenda, quanto de uma linha para outra linha, né? Que seria o interno. O interno seria esse daqui, 2 linhas na mesma legenda. E o externo seria isso aqui, de uma legenda para outra. São muitos conhecimentos teóricos, então a gente pede desculpas por inundar vocês com informações. Mas como está gravado, imagino que vocês vão assistir outras vezes. E tem aulas mais detalhadas sobre isso, gravadas também, que podem ser úteis. Pode falar, professor. Pronto. Aí vocês podem ler várias vezes até ter dúvidas ou até conseguir assimilar alguma coisa e indo devagar, né? Porque, assim, da mesma forma que a gente não aprendeu a legendar em um dia só, também é um processo que leva tempo, precisa de exercícios, mas que é tranquilo, assim. Apesar de parecer muito complicado, são coisas que a gente vai pegando com tudo. Vitória, tu pode voltar para aquele slide que mostra esse daí. Tem uma coisa que com certeza vai ser muito útil para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, como Vitória está mostrando aí... agora ficou laserzinho. Como Vitória está mostrando aí, tem essa questão nessa coluna difícil de ler, é bem normal de quando a gente está legendando, o vídeo ele vai falando meio que pausado e aí fica esse negócio meio quebrado. É normal do vídeo acontecer isso e muitas vezes, porque, por exemplo, existe tem algumas regrinhas na legendagem, uma delas é o tempo mínimo de exibição da tela, da legenda na tela. Seria de 1 segundo. Se a legenda ficar menos de 1 segundo, eu não consigo ler, por menor que ela seja. Então, pensando nesse tempo mínimo, muitas vezes a gente acaba juntando com outras legendas, mesmo que seja uma fala mais pausada, um tempo mais, sabe, um negócio mais mastigado. Então, algumas vezes acontece isso de falas muito rápidas e não dá para colocar numa legenda só, eu acabo ligando com outra. Mas acontece também, como esse caso que Vitória mostrou, de quando fica difícil ou não de ler, a gente acaba juntando com outras legendas. E assim, para vocês, pode até ficar mais tranquilo de entender quando, na prática, vocês conseguem perceber isso, que não é só uma questão de como eu vou separar essas legendas para elas irem aparecendo. Às vezes é até a própria distribuição do tempo que já contribui para eu deixar segmentado bonitinho na forma correta. Então, apesar de serem
regrinhas um pouco específicas e chatas de entender no começo, quando a gente está fazendo na prática, muitas vezes isso facilita também um pouco a nossa vida, porque dá para visualizar mais tranquilo, dá para ter uma noção de falar, essa legenda aqui, por exemplo, ela estava esperando, vai ficar muito curta, vai ser rápido demais e eu não vou conseguir colocar só ela. Mas se eu colocar, ela estava esperando desde a hora do almoço, eu, sei lá, de meio segundo eu vou ganhar já 2 segundos, por exemplo. Porque é muito normal, isso realmente acontece muito, de uma pessoa começar a frase super rápida e terminar lenta. Então, isso vai influenciar nas escolhas que a gente vai fazer e pode ajudar também a tentar manter essa estrutura bonitinha. Ótimo. Inclusive, quando você falou sobre isso, eu lembrei que a gente não falou sobre os padrões, assim, de uma forma que vocês consigam visualizar, né? Como ele já disse, o tempo mínimo é 1 segundo, mas isso se a legenda for bem curta, se for tipo assim, sim, não, 1 ou 2 palavras. Bom dia. Isso. Geralmente é 1,5 segundo no mínimo. Mas muitas vezes 1,5 segundo não vai caber. Porque, né, a gente fala no ritmo normal e da mesma forma, às vezes a gente também fala muito devagar. E também tem um tempo máximo, né? Porque quando você passa de 6 segundos, a pessoa começa a ler, reler, isso é muito chato. Também é desconfortável, é tão desconfortável quando não conseguir ler. Então, vamos estabelecer aqui. Legenda curta com 1 ou 2 palavras, 1 segundo pelo menos. Legenda um pouco maiorzinha, no mínimo 1,5 segundo, desde que dê para ler, né? Fique numa boa velocidade. Não ultrapasse aí o que você quer. Tempo máximo, 6 segundos. Isso seria uma legenda completa que está com as 2 linhas cheias, tá? Se não tiver necessidade de ficar 6 segundos, né? Se a pessoa para de falar antes, não precisa ter 6 segundos. É só o nosso limite internacional aí. Vamos passar. E que é bom destacar que esse limite normalmente não é muito seguido, porque é muito tempo. Então, é muito difícil uma legenda ficar 6 segundos. Por exemplo, ultimamente eu trabalho com, no máximo, estourando 4 segundos. E, assim, são a exceção da exceção da exceção. Até porque é muito difícil uma pessoa passar 4 segundos falando. Não tem nem parar para respirar, né? Não tem um vício de linguagem para dividir. Então, 4 segundos já é bastante tempo. Para mim também. 6 segundos é só se a pessoa for um trem, sei lá, não sei. Caracteres por segundo. Como a gente tinha explicado para vocês, a noção de caracteres, certo? Tem muito a ver com o tempo pelo que a pessoa está falando, mas vocês não precisam calcular isso. O programa que calcula. Você diz lá quantos caracteres você quer que tenha por segundo com base no seu público. Se é adulto lendo, adulto consegue ler 20 caracteres por segundo. Se for assim, uma pessoa que já tem mais habilidade para leitura, né? Assim, como vocês, como a gente, que é acostumado a ler e tudo mais, o público geral ficaria 17 caracteres por segundo, essa é a média da Netflix, que é um público geral. E quando é para criança, 15 caracteres por segundo. É o que consegue acompanhar. E aí, o que é que o programa faz? Ele pega o número de caracteres que você escreveu ali na caixinha da legenda, o tempo que você colocou para essa legenda, e ele calcula se tá com os caracteres por segundo que você quer, ou se está passando. Se estiver passando, ele fica vermelho, você vai ter que ficar diminuindo até chegar. Ou diminuir o número de palavras, ou aumentar o tempo que a legenda está aparecendo na tela, se for possível. Tá? E isso, a gente é quem coloca esses valores. Uhum. Por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma legenda no padrão da Netflix. Eu vou lá nas configurações do meu programa, ele vai abrir uma listinha
E se eu tiver já preparado todas essas configurações, eu só seleciono lá, Netflix, ele já atualiza com tudo. Se eu não tiver, eu vou lá e crio um, acho que ele chama de default, alguma coisa assim. E aí eu já crio um e aí eu vou colocando número de caracteres por linha. Vamos supor que seja 42, eu vou lá digito 42. Número de caracteres por segundo vai ser 17. Eu vou lá digito 17. Eu que vou colocando todas essas informações, porque a ideia é que o meu cliente vai ter me passado essas informações, né? Tipo, como a gente disse, dependendo de para onde a legenda vai ser feita, ela vai variar. Então, no caso, a gente, como faz trabalho mais de extensão e tudo mais, muitas vezes a gente meio que deixa pré-determinado entre a gente. Mas, normalmente, um cliente vai e diz essas normas que ele quer que a gente siga, seja ela de caracteres, seja se ele quer que a gente não coloque palavrão, por exemplo, enfim. E aí a gente vai, coloca todas essas informações no programa e, como Vitória disse, ele vai entregar automaticamente. A gente não precisa ficar na calculadora, deu 32, duas palavras, tem 3 segundos, será que deu? A gente não precisa ficar aí, senão ninguém ia conseguir entregar uma legendagem. Nunca. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque o programa vai acusar tudo isso. Fica vermelhinho na mesma hora. Passou, ele já fica vermelhinho e ele mostra exatamente onde é que está. Ele diz se é a linha, ele diz se é o segundo, ele já informa tudo isso. É importante prestar atenção nisso. Também tem os caracteres por linha. Aqui no Brasil, quando é para cinema e para TV por assinatura, no caso, né? Porque raramente existe alguma coisa legendada na TV aberta. É no máximo 35, 37 estourando. É bem pouco mesmo, é bem reduzido. E pouco CPS também. Para a Netflix, é 42. E para os outros streamings da vida, é diferente. Então, para você criar o seu padrão, para vocês criarem o padrão para o projeto, pensar em quem é que vai ler essas legendas, como é que é feito, em qual língua vai ser, essas informações que vão ajudar a montar o que vocês precisam para ser confortável para todo mundo, certo? Então, eu acho que a gente falou das principais recomendações, das principais definições. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem comentar? Nós em contato previamente disponíveis, a gente faz mais uma conversa, porque não sei para eles, mas para mim está sendo super gostando demais. Agradeço muito a disponibilidade de vocês. Você mandou para mim, olha, que eu fiquei. Mandei. Eu mandei também as instruções para vocês instalarem o programa aí nos computadores do colégio. O vídeo mostra tudo, né? Qual é o link? Eu mandei o link e o vídeo mostra como fazer, quais são os requisitos do computador, mas qualquer dúvida, a gente tá por aqui. Sim, 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 isso também. Daqui a uns 15 dias, a gente já espera começar já a voltar pela jornada com eles. E aí, claro, eu vou falar o básico sobre o programa, que eu entender, a gente vai ver as videoaulas, mas aí a gente faz uma reunião já comentando sobre como legendar ou. Pode ser? Ah, que legal. Ótimo. Já que semana que vem não teria, vocês podem ler os materiais e continuar trabalhando nisso. Porque semana que vem eu vou fazer um trabalho com eles aqui para a gente revisar tudo isso. Eles vão apresentar para mim, vocês apresentaram eles e vão apresentar o resultado também da atividade, de assistir uma teste e mostrar para mim.
Que ótimo. Agradeço, muito obrigado a vocês. Logo lá eu entro em contato para Obrigado. Obrigada pela atenção, gente, pelo convite, professor. Até daqui a 15 dias. Tchau, gente. Tchau, tchau. eu conforme a atividade de vocês. A atividade é simples, tá, gente? Que vocês vão fazer. A atividade é aquela dali. É bom deixar gravando aqui. Vou fazer bem rapidinho sobre o que foi que a gente viu